Meu nome é Cecílio Pires e estou aqui mais uma vez na sede da RCC para o nosso web curso, o nosso curso pela internet semanal. E hoje eu estarei falando para vocês sobre a administração pública inadimplente. Então, muitas vezes o licitante participa de um procedimento licitatório, ganha a licitação, celebra um contrato administrativo, começa a prestar o serviço, ou eventualmente começa a fornecer o material e na hora de receber percebe que a administração pública não faz o pagamento conforme o ajustado, não faz o pagamento conforme o avançado. Quais seriam as atitudes, quais seriam as possibilidades que o contratado tem perante a administração pública inadimplente? Para tanto, eu vou me utilizar do artigo 78, inciso 15 da Lei 8666 de 93. Se vocês examinarem o artigo 78, inciso 15, vocês vão verificar que se a administração pública parar de pagar o contratado por mais de 90 dias, ele, contratado, terá direito à rescisão do contrato ou então, se ele quiser, optar pela suspensão da execução do contrato. E essas duas possibilidades, conforme eu falei, estão dispostas no artigo 78, inciso 15 da Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93. Todavia, gostaria de registrar algumas importantes observações, em que pese que muitas empresas, principalmente aquelas que estão prestando um serviço contínuo perante a administração pública, tem um contrato celebrado pelo período de 12 meses, 24 meses, 36 meses, não interessa, de qualquer maneira, tem um contrato de prestação de serviços de longa duração. Muitas vezes, quando eles se sentem nessa situação, quando a administração pública para de pagar por mais de 90 dias, eles simplesmente cruzam os braços e param de executar o serviço, usando aquela velha teoria do direito privado, que é a teoria da exceção do contrato não cumprido. Para aqueles que não sabem ou não se lembram desta teoria, ela, em última análise, significa o seguinte: se uma parte descumpriu com a sua obrigação, a outra parte também pode descumprir com a sua obrigação. Trazendo isso para o direito administrativo, mais precisamente para a inadimplência da administração pública, se a administração pública parou de pagar o contratado, o contratado também para de executar o serviço. Muitas empresas, muitos contratados, se utilizam da exceção do contrato não cumprido pura e simplesmente. Ainda que nós possamos falar que o artigo 78, inciso 15, veio a positivar a exceção do contrato não cumprido no direito administrativo, eu gostaria de lembrar que rescindir ou eventualmente suspender a execução de um contrato administrativo e de modo que o contratado possa dormir tranquilo, não é uma coisa tão simples, Eventualmente, se o particular contratado está entendendo que a administração pública está inadimplente, ele notifica a administração, dizendo que por isso e por aquilo o contrato está rescindido. Ora, se a administração pública não concordar com esta notificação, se a administração pública se quedar silente, se a administração pública contra-notificar, dizendo que não concorda com os termos desta rescisão, afianço a vocês, o contrato administrativo não estará rescindido. E pior ainda, além de não receber, você ainda corre o sério risco de ser penalizado perante a administração pública. Para se aplicar o artigo 78, inciso 15, e você licitante, dormir tranquilo, é preciso que você vá até o Poder Judiciário. Ou seja, se a administração pública não te respondeu anuindo com a rescisão, se a administração pública não celebrou com você um distrato, o contrato não está rescindido. E para isso acontecer, só mediante uma ação judicial, uma ação judicial de rescisão contratual, eventualmente acumulada com um pedido de indenização,
uma ação de rescisão contratual, eventualmente com uma antecipação de tutela, de modo que você já pare de executar os serviços, mas de qualquer maneira, a intervenção do judiciário é medida que se impõe. E outra coisa, e aquilo que a administração pública deixou de pagar? Como fazer? Ora, o não pagamento não deixa de ser uma ilegalidade. Você poderia, por exemplo, fazer uma representação no Tribunal de Contas, é uma possibilidade. Agora, o que efetivamente garante o recebimento dos valores devidos ao contratado? É uma ação judicial, né? É a ação judicial que vai garantir, ao final desta ação, se comprovada a inadimplência da administração, se comprovado que você realizou o serviço, que você entregou o objeto e não recebeu o pagamento, só mediante uma ação judicial. E essa ação judicial vai demorar alguns anos, como todos sabem. E lembrem-se do seguinte: se essa ação judicial for perante uma pessoa jurídica de direito público, quem é pessoa jurídica de direito público? União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Se a sua ação judicial, cobrando valores devidos, for perante qualquer um desses entes, que são pessoas jurídicas de direito público, não podemos esquecer que o processo de execução será mediante a expedição de precatório. Então, muitas vezes, é preferível tentar uma representação no Tribunal de Contas, ou eventualmente uma conversação para se chegar a um acordo, nem que se dê um abatimento de preço, de modo a acelerar esse recebimento. Se esgotadas todas as possibilidades, daí a única maneira realmente é uma ação judicial. E daí devemos lembrar que os créditos contra a Fazenda Pública, via de regra, prescrevem no prazo de 5 anos. Muito bem, pessoal, era o que eu tinha para falar hoje e volto na semana que vem com mais uma matéria de relevante interesse para vocês, licitantes e contratados. Até mais!